Senhor Jesus, boa noite, tá? Para Jéssica, Deise, Miriam, Fátima, Duda, Maria Oliveira, Elizabeth, o Fabrício, a Cláudia, a Rita, a Sueli, tá bom? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz do Senhor Jesus a todos que estão no Facebook, Instagram, no YouTube. Amém, Cláudia, a paz para todos que estão acompanhando, vão acompanhar pelo áudio, né? Amém, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Eu mandei um mapinha, né, bem pequenininho, né? É importante vocês olharem esse mapinha, tá? Pra gente entender como que vai ser essa guerra que vai ter aqui hoje, tá? Aquele mapinha que eu tinha mandado também, lembra que eu falei onde eram as cidades de refúgio, né? Que eu coloquei aqui, as cidades levitas e as cidades de refúgio. Esse mapinha também vai ajudar bastante, tá, gente? Então, quem puder pegar esse mapinha, é bom pegar esse mapinha para conseguir entender a aula de hoje e ir acompanhando, tá? E mais um mapinha que eu mandei agora, tá bom? Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, tem gente no Instagram, online, no Facebook, amém, no YouTube. Dona Maria, a paz do Senhor Jesus, boa noite, amém. Chegou na hora certa, a gente vai começar já, amém. Amém. A paz, Eliane, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, boa noite. Amém, chegou na hora certa, a gente vai começar agora. Eu tô falando aqui que quem tiver esse mapinha, se puder pegar, vai ajudar na aula de hoje, viu? Aquele que eu mandei, lembra que tinha os refúgios? Então, quem puder pegar, vai ajudar, tá? E eu mandei um mapinha também hoje, né? Bem pequenininho, só pra gente entender ali, né? Tá bom? O que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre geografia ali para entender a guerra, né? Porque algo extraordinário vai acontecer. E para falar sobre isso extraordinário que vai acontecer, a gente vai ter que entender um pouquinho geograficamente onde eles estavam nesse momento, tá bom? Então vai acontecer algo, um milagre, né? Então a gente vai ter que entender a geografia para compreender esse milagre, tá bom? Então é muito legal, muito importante pegar esse mapinha e o mapinha que eu mandei dar uma olhada também. Amém. Então hoje a gente vai falar sobre Juízes 4, tá? Na verdade, Juízes 4 e Juízes 5 é junto, tá? O Juízes 5, na verdade, explica o Juízes 4, né? Na verdade, Juízes 5 vai ser um cântico ali de Débora, onde ela vai começar a explicar com detalhes, né? Sobre essa guerra, vai começar a explicar sobre o chamado dela, né? Quando ela foi levantada como juíza, tudo, né? Então, são os dois capítulos juntos. Mas a gente vai ler só o capítulo 4 hoje e o capítulo 5 a gente lê amanhã, tá bom? Como a gente tem mais uma aula daqui a pouquinho, 10 horas da noite, a gente tem mais uma aula, vai ficar bem corrido para ler os dois. Então a gente lê só o capítulo 4 e amanhã a gente continua essa saga de Débora, né? E a gente continua amanhã no capítulo 5, tá bom? Hoje à noite vai ter uma aula bem legal, gente, aula extra, né? Hoje a gente vai falar sobre os dons ministeriais, tá bom? 5 dons ministeriais. A gente vai entender, né, como que funciona esses 5 dons ministeriais, né? A gente vai ver que Jesus Cristo era tudo isso, né? Jesus Cristo era apóstolo, Jesus Cristo era, não é, né? Apóstolo, pastor, né? Mestre, evangelista e profeta. Então, a gente vai entender tudo isso, tá? A gente vai falar sobre tudo isso hoje, 10 horas da noite, a gente vai entender o que é, às vezes a gente fala que é pastor, a pessoa não é pastor, né? Às vezes a pessoa tem um outro ministério, né? Então, a gente vai entender direitinho ali pra gente ver quem é pastor, quem não é pastor, quem é profeta, né? Quem não é profeta, né? Às vezes a gente confunde profeta com profecia, né? E não é, nem todo mundo que profetiza é profeta, né? Às vezes a profecia dada é por meio do dom do Espírito Santo, mas dom do Espírito Santo é diferente de ministério. A gente vai falar sobre isso hoje à noite, tá bom, gente? Vai ser uma aula bem interessante pra gente entender, né, a nossa função dentro do corpo de Cristo, né, e para o aperfeiçoamento da igreja, né? Jesus Cristo dá a todo mundo um ministério, né? Então, pelo menos o ministério de evangelista a gente tem, né? Mas às vezes, né, não, a pessoa não tem só o de evangelista. Às vezes Deus levanta ali o dom de mestre, né? O dom de apóstolo, né? Levanta algum outro dom ali junto, né? O dom de pastor, né? Então a gente vai falar sobre todos esses. Mas pelo menos o dom de evangelista você tem, né? Todo mundo tem. Você foi batizado em Cristo, você recebeu o ministério de evangelista. Então você tem que evangelizar, é ir de pregar, né? Então a gente vai entender isso. Qual a diferença, né? De mestre para evangelista? Qual a diferença de apóstolo para profeta? Qual a diferença de pastor, né? E mestre? Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje à noite, gente. Vai ser bem legal a aula, tá bom? Amém. Então agora eu vou fazer a oração e a gente vai começar o estudo do capítulo 4, tá bom, gente? Amém.
Meu Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua presença, diante do Teu santo nome, Pai. Como é maravilhosa a Tua palavra, como é doce a Tua palavra, como amamos a Tua presença, meu Deus, como é maravilhoso o Teu Santo Espírito, que nos traz consolo, conforto e nos alegra, Pai. Obrigada, Pai, por esse Espírito maravilhoso que o Senhor nos deixou. Amém. Espírito Santo, nós Te amamos. Que o Senhor venha e produza em nós todos os seus efeitos. Amém. O Senhor conhece a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. O Senhor sabe de tudo aquilo que precisamos antes mesmo de que nós abramos na nossa boca, né? Antes mesmo de que venhamos a pedir. Então, meu Deus, amém. Que o Senhor ouça até os gemidos que nós não conseguimos definir em palavras, Pai. Mas que sejam ouvidos em nome de Jesus, Pai. Porque às vezes a gente não consegue reduzir em palavras aquilo que realmente a gente deseja. Mas Tu conheces o nosso coração e o Senhor consegue decifrar cada gemido. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, que o Senhor se revele mais uma vez para nós por meio da Tua palavra, que o Senhor me use de forma poderosa, que o Senhor me use com ousadia, que o Senhor me use com intrepidez, que a Sua palavra corra livremente, que a Sua verdade corra sem obstáculos em nome de Jesus, que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resiste e se entregue a Ti, meu Deus, se apaixone por Ti em nome de Jesus. Meu Deus, que todo aquele que me ouvir, meu Deus, eu seja como sal, a Tua palavra seja como sal, e essa pessoa tenha cada vez mais sede em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre e nos proteja de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora a gente lembra, né? Na aula passada, houve a derrocada ali de Israel, né? Então, Deus foi e entregou. Deus começou a entregar Israel para os inimigos. Então, a gente estudou sobre 3 juízes, né? Então, a gente estudou Otiniel, que foi o primeiro juiz levantado em Israel, né? Que foi por conta ali da opressão que houve da Mesopotâmia, né? O rei da Mesopotâmia ali começou a oprimir Israel por conta do desvio deles, né? Eles se desviaram de Deus. Então, a gente lembra de Otiniel. Depois de Otiniel veio Eude, né? A gente lembra também, né? Que foi lá, né? Nos Moabitas, a gente lembra, né? Que eu até expliquei, né? Sobre aquele evento, né? Da faca, tudo. Então, a gente falou sobre isso também. E a gente falou sobre a paz anestina, amém. E a gente falou também sobre o juiz Sangar, né? O juiz Sangar já era um juiz ali mais parecendo um juiz territorial, né? Do território ali de Judá, né? Simeão. E ele foi um juiz levantado ali, né? Para a libertação do povo de Judá, provavelmente de Simeão, com relação à opressão dos filisteus, né? Então, a gente começa a ver um cenário se desenhando aqui, né? A gente começa a observar que realmente é o que Deus disse, né? Deus falou, como vocês não expulsaram esse povo que eu mandei que vocês expulsassem, agora esse povo vai continuar sendo inimigo de vocês, porque eles não vão ser amigo de vocês, vão continuar sendo inimigo de vocês, e eles vão ser o tropeço de vocês, vão ser a pedra no caminho de vocês. E é o que está acontecendo. Aquele povo que Israel deixou lá, acaba que agora se volta contra Israel e acaba dominando Israel. Por quê? Porque Deus abandonou Israel, porque Israel abandonou Deus, né? Deus está onde nós o deixamos. E Israel abandonou Deus, então Deus deixou Israel pela própria sorte. Então, nisso a gente lembra que começou esse declínio, né? Então, agora a gente vai ver, né? Vai fazer um link aqui. A gente lembra que na aula passada foram 3 juízes que a gente estudou. Foi juiz Otiniel, juiz Eude e juiz Sangar. Tá? Eu falei que o juiz Sangar deve ter sido um juiz territorial, né? Deve ter sido ali mais sentido em Judá e Simeão, né? Porque é o território onde estão os filisteus ali, então eles sentiriam mais, né? O agir desse juiz, né? Então agora a gente vai ver em Juízes 4, que vai falar sobre uma perversão, uma decadência, né? Uma queda que houve em Israel após o juiz Eude, né? Então a gente vê que não vai falar de Sangar. A gente até na próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai ver no Cântico de Débora que ela vai falar sobre Sangar, né? Mas realmente parece que houve um declínio. Terminou ali o juiz Eude, o povo começou a cair. Então, o que a gente vai ver, observar muito isso agora, né? Existiam muitas opressões territoriais. Não era todo Israel. Às vezes era opressão só no norte de Israel, por exemplo. E o restante de Israel não estava sofrendo opressão. Só o norte estava. Então, o que acontece? Aí o norte clamava a Deus e Deus, então, levantava um juiz no norte.
né? Para ir ao norte para libertar aquele povo. Então isso acontecia muito, né? Então provavelmente houve esse declínio, né? A paz adetoré, né? Amém? Houve esse declínio, né? Provavelmente o povo começou a se corromper ali, né? E o povo de Judá e de Simeão deve ter clamado primeiro, né? Então Deus levantou um libertador para Judá e Simeão, que estava nas mãos dos filisteus, que foi quem? Sangar, né? Que a gente viu na aula passada. Mas agora a gente vai ver que vai passar um período de 20 anos de opressão, né? Então esse povo vai demorar 20 anos para pedir socorro para Deus, apacida. Esse povo vai demorar 20 anos para pedir socorro para Deus, né? Então parece que nesse meio tempo, né, enquanto o povo demora para pedir socorro para Deus lá do norte, porque a gente vai ver agora uma opressão que ocorreu no norte, né? Lembrando que o norte é aqui em cima, né? São as tribos de Naphtali, de Asser, Zebulon, esse é o norte. Então vai ter uma opressão lá em cima agora, né? E havia também uma opressão lá embaixo, que é o sul, né, que é Judá, aqui embaixo. Então parece que as duas opressões foram ao mesmo tempo. Isso é que dá a impressão quando a gente lê, né? Foi o que eu falei. Vários juízes devem ter julgado Israel ao mesmo tempo, mas eram territoriais, né, ali. Porque a opressão era também territorial, muitas vezes, não um reino inteiro, né? Então, o que que acontece? Parece, né, que essa opressão do norte e essa opressão do sul ocorreu ao mesmo tempo. Mas parece que o povo do norte demorou mais tempo para clamar a Deus, né, para pedir socorro, demorou 20 anos, enquanto que o povo do sul deve ter clamado mais cedo, deve ter pedido mais rápido ali o socorro. E veio Sangar, né? Sangar libertou eles dos filisteus. Mas parece que havia uma guerra constante ali, viu, gente? A gente vai ver isso no sul com os filisteus. Parece que o negócio ali não era tanta paz, vivia tendo guerra com os filisteus, né? Então agora, no capítulo 4, né, diz assim no versículo 1, né? Depois, né, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante Deus depois de falecer Eude, né? Então a gente lembra que Eude foi aquele último juiz que libertou, né, das mãos dos moabitas, né? Então a gente lembra disso, né? Por último falou rapidamente de Sangar, mas não falou sobre um tempo de juízo de Sangar. Então realmente parece que foi um juiz territorial, né? Mas depois de Eude começou a ter uma decadência, tanto que a gente vai ver realmente houve uma decadência que é justificável, porque o sul foi entregue aos filisteus, né? E o norte foi entregue a Hazor, né? Então houve uma justificativa realmente, o povo começou a se corromper ali. Aí então no versículo 2 continua, diz assim: entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Gente, olha o problema. Quando eles quando eles tomaram posse, né, da herança deles que Deus deu, eles deixaram um monte de gente lá, né, a gente lembra. Deixaram muitos cananeus, ao ponto de agora esses cananeus terem criado um reino para eles, né? Então, esse rei de Canaã, né, ele era um rei desses cananeus que esse povo deixou ficar. E eles começaram a conquistar territórios da herança de Israel, né? Porque não expulsaram eles, não mataram eles quando entraram, então eles começaram a crescer ali. E agora eles se tornaram tão fortes. E Deus entregou o povo de Israel, como estava em desobediência, Deus entregou o povo de Israel para esses cananeus, né? E o foco, né? O rei desses cananeus era esse homem de Hazor, né? Que é Jabim, a gente vai ver. Então diz no versículo 2 isso. Entregou então Deus, né? O povo começou a decair ali depois de Eude, começou a pecar, né? Então Deus entregou todo o norte ali, né, de Israel para Jabim, né, o rei de Canaã. A gente ouviu falar sobre um Jabim já. Em Josué 11:1, Josué matou um rei de Hazor chamado Jabim, né? E agora a gente tá vendo mais um rei de Hazor chamado Jabim. Ou era um título, né, tipo faraó, sabe, igual a gente falou, né? Ou era um título, né, de reis ali, de Hazor era Jabim, ou realmente é um nome também, né, era um nome comum e de geração em geração teve alguém ali que teve o mesmo nome por coincidência, né, tá? Mas não é a mesma pessoa, né, passou muito tempo aqui, viu, gente, passou muitos anos, né, muitas décadas, então não é a mesma pessoa. E aquela pessoa foi morta também por Josué. Então no versículo 2 diz isso, Deus acabou entregando então o norte de Israel, né, para esse rei Jabim, rei de Hazor, né? Então aqui a gente lembra quem era esse rei de Hazor. A gente falou sobre ele quando Gibeão fez acordo, né,
com Josué e mentiu, né? A gente lembra, né? Então os gibeonitas fizeram acordo com Israel e mentiram, com medo de serem tomados, né? Então a gente lembra que uns reinos se reuniram para atacar os gibeonitas, né? Para matar os gibeonitas. E o reino dominante ali que estava mandando aquele ataque era Hazor. Então Hazor era um reino realmente importante. E parece que quando Israel tomou posse, eles deixaram lá Hazor, os cananeus lá em Hazor. E Hazor era um problema, né? Desde antes. E agora virou um problema de novo. E eles vão servir Hazor por 20 anos. Vão ficar servindo eles de novo, né? Vão voltar para a escravidão. É isso que nos mostra, né? Deus levou eles à liberdade, eles estão livres com Deus. Eles saem de Deus, começam a adorar outros deuses, voltam para a escravidão, né? Eles só conseguem a liberdade em Deus. Fora de Deus é escravidão, né? Então era muito claro isso aqui. Então aqui continua o versículo 2, né? Entregou então Deus, né? Depois dessa queda, entregou o povo de Israel, o norte ali de Israel, para o rei de Canaã, que ficava em Hazor ali, chamado Jabim, né? Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Hazoret Hagoim, né? Então Sísera é um nome muito importante nesse capítulo de agora, tá? Então é muito importante esse nome mesmo. Vai ser fundamental para esse capítulo Sísera. Sísera era o comandante do exército de Canaã, né? Dos cananeus ali de Hazor, né? E esse Sísera, ele morava ali no caminho de um rio Quizon, né? E ele morava ali em Hazoret Hagoim, que é perto ali do rio Quizon. Aí você encontra no mapinha que eu mandei para vocês, vocês vão ver ali escrito Harosete, né? Ali no território de Asser, né? Então, esse homem morava ali por aquele território de Asser, né? Ele morava ali por aquela região. Então, no versículo 3 continua. Então, os filhos de Israel começaram a clamar a Deus, né? Imploraram a Deus por libertação, né? Porque Hazor, ele tinha 900 carros de ferro. Então, esse é um dos motivos porque deixou aquele povo lá, por causa dos carros de ferro. A gente lembra, né? Israel, quando tomou posse ali do território, todo mundo que eles julgavam fortes, deixaram. Então, provavelmente, esse povo já tinha carro de ferro, né? E por isso deixaram esse povo lá. Só que agora aumentou, né? Agora tem 900 carros de ferro. E aí está dizendo, esse rei opressor, né? De Hazor, que dominava sobre Israel, sobre o norte de Israel ali, né? Ele tinha 900 carros de ferro. E ele oprimiu o norte por 20 anos, né? Então, aí no versículo 4, vai falar sobre Débora, mas não vai falar sobre o levantamento dela. A gente vai ver no capítulo 5 como foi que ela foi levantada, tá? Agora não fala no capítulo 4, vai falar no cântico dela como que foi esse chamado dela, né, para ser juíza. Aí no versículo 4, então, continua. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então, a Débora, né, ela profetizava, né, então ela era usada por Deus, ela falava, né, Deus falava por meio da boca dessa mulher. E não só isso, porque a gente lembra que Miriam também era profetisa, né? A gente estudou isso, a palavra de Deus diz que Miriam era profetisa e que ela também foi enviada por Deus, né? Não foi só Moisés e Arão, a palavra de Deus que diz que foi Moisés, Arão e Miriam enviados para libertar aquele povo. E Miriam era profetisa. Essa mulher também, ela era uma profetisa, né? Então, o que é ser uma pessoa que profetiza, né? É uma pessoa que fala, né? Aquilo que Deus está falando. Da boca dela saem as mensagens de Deus. Então, ela está falando coisas de Deus, né? Então, essa mulher já era assim. Ela já tinha uma habilidade especial, né? De orientar aquele povo, né? Com a sabedoria de Deus. Então, ela já dava orientações para onde aquele povo devia ir, o que aquele povo devia fazer, porque ela era profetisa. E não só isso, ela foi levantada como juíza. Então, ela julgava a Israel. Então, o que acontece? Quando a pessoa julgava a Israel, a pessoa sentava, né, em um local e todo Israel que tinha algum problema vinha até essa pessoa e essa pessoa julgava o que ia acontecer naquele caso, né? Por quê? Porque naquela pessoa estava o discernimento de Deus. Então, ela sabia o que era certo e o que era errado. Então, ela guiava o povo, né? Era nesse sentido. Então, o juiz
juiz guiava o povo para que o povo não caísse, né, da lei de Deus, da vontade de Deus. Então, ocorria algum problema, vinham até o juiz e o juiz falava, ó, nesses casos a lei diz que tem que fazer tal coisa, Deus diz que tem que fazer tal coisa. E essa mulher era isso, gente, ela fazia isso. Ela era uma juíza. As pessoas vinham até ela com problemas, né? Então as pessoas vinham até ela, olha, aquela pessoa roubou meu gado, né? Eu quero matar ele. Então vinham até ela e ela decidia. Ela decidia as causas, né? Por quê? Porque nela havia o dom de Deus, né? Então Deus falava por meio dessa mulher. Então ela foi levantada não só como profetisa, né? Profetisa é aquela que vai, por exemplo, e te fala algo que Deus mandou, né? Para você tomar cuidado ou que algo vai acontecer, mas também como julgadora. Então ela julgava também Israel ali, dizia o que cada um tinha que fazer, o que se fazia em cada caso, né? Então aqui no versículo 4 não diz quando foi que ela levantou como juíza? Quando foi que Deus levantou essa mulher como juíza? Apenas diz que nesse momento, quando Israel clamava, né, a Deus, depois desses 20 anos de opressão de Hazor, ela já era juíza. Gente, essa mulher já era juíza. Ela já julgava Israel. Ou seja, ela já tinha sido levantada como libertadora. E ela atendia a população. A gente vai ver que ela ficava em um local, todo mundo sabe onde ela ficava. Alguém estava com algum problema, ia até ela e essa mulher, né, constava a Deus, falava com Deus e então havia libertação, mas eles não vieram. Essa mulher já era juíza nessa época, né? Então a gente vê que eles ficaram servindo ali por 20 anos, até que resolveram clamar. Então antes eles não haviam clamado, porque já havia uma juíza ali, né? Mas Deus não ia fazer nada enquanto eles não clamassem, né? Então havia uma juíza ali já naquele momento de opressão, né? Não sei quanto período, a gente não sabe ao certo quanto desses anos de opressão ela já estava ali como juíza, mas é muito claro isso, né? Que ela já estava como juíza, provavelmente ela já orientava algumas outras libertações, porque a gente vai ver que ela vai orientar essa libertação agora, né? Então ela deve ter orientado algumas outras libertações, mas, né? E ainda, além de orientar o povo, né? Mas o povo do norte não havia clamado a Deus ainda. E ela já estava ali, né? Ela já estava ali em nome de Deus, julgando a Israel em nome de Deus, mas o povo não se arrependeu e não clamou a Deus, né? Então é isso que diz aqui, né? Eles foram oprimidos havendo um juiz entre eles. Por quê? Porque eles não ouviam esse juiz, né? Então é isso que acontece. Eles não deviam ir lá ouvir essa mulher, né? Então eles não ouviam esse juiz, né? Então depois de 20 anos de opressão, agora eles decidiram clamar a Deus. E Deus usa quem? Ela já era juíza. Deus não vai levantar outro juiz, porque ela já estava ali em nome de Deus e usada por Deus, né? Então Deus não levantou outro juiz. Deus usou o juiz que já havia sido levantado e estava ali, né? Já tinha um juiz ali, que era Débora. Então aqui no versículo 5 continua, né? Olha, ela já até trabalhava, gente. No versículo 5 diz que ela ia todo dia, sentava lá na palmeira de Débora, que eu já vou explicar que palmeira é essa. Ela sentava lá na palmeira de Débora, ali que fica ali perto de Betel, entre Ramá e Betel, né? Ela sentava ali, né? Todo dia, ficava esperando o povo de Israel vir para ela com problemas e ela guiava o povo. Ó, nesse caso é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Então ela ia guiando esse povo nos caminhos de Deus para eles não se corromperem e não precisar mais serem entregues aos inimigos, né? Então ela fazia isso. Que palmeira de Débora é essa aqui, gente? A gente estudou sobre essa palmeira de Débora em Gênesis. Agora a gente vai voltar lá para o passado. Lembra quando Jacó estava voltando para a casa do pai dele? Quando Jacó estava voltando para a casa do pai dele, a gente lembra que teve um momento ali, eu acho que foi um pouquinho antes da morte de Raquel, né? Então ele estava voltando para casa dele, né? Passou ali por Betel, né? E ergueu um altar tudo ali em Betel. Então a Bíblia fala pra gente, eu até anotei aqui, é Gênesis 35:8. Então a Bíblia diz que a ama de Rebeca morreu naquele lugar, né? Nesse lugar aqui, a ama de Rebeca morreu. E ela era muito amada pelo povo. Parece que ela era uma mãezona. A gente até falou sobre isso na época, né? Parece que ela era uma mãezona, ela era muito amada. E então enterraram essa mulher debaixo de uma palmeira, né? E deram para a palmeira o nome, né, em homenagem a essa mulher, né? Então ela era alguém muito importante, porque a gente lembra, né, que eles usavam árvores, né? Existiam algumas árvores, né, que eram usadas, né, como memorial.
porque são muito longas, duradouras, né? Então eles usavam como ponto de referência um memorial. E essa era uma dessa mulher, era uma mulher muito importante, essa Débora, né? E ela foi muito sentida, a falta dela, a ausência dela, né? Então a gente viu a morte dela em Gênesis, a morte dela em Gênesis 35:8. Então onde é que Débora, a juíza, julgava Israel? Nessa árvore. Nessa árvore onde essa mulher foi enterrada, né? Então, por isso que é na palmeira de Débora. Realmente, uma Débora foi enterrada ali, né? Então, era a Débora, ama de Rebeca. Então, essa juíza vinha, já tinha sido levantada por Deus, né? Era profetisa, né? Então, Deus a usava de forma extraordinária ali para mandar a mensagem dele. Derramou sobre ela o dom de juiz, né, de juíza, e ela sentava-se todo dia ali naquela palmeira, né, de Débora, e ela ficava lá parada esperando quem tivesse problema chegar até ela, que ela orientaria qual é o melhor caminho segundo Deus, né, então ela ficava orientando aquele povo nos caminhos de Deus, era essa a função dela. E ela já estava fazendo esse serviço nessas épocas, é isso que está dizendo, né, e ninguém foi lá constar ela, esse povo, e eles foram levados à opressão, ficaram 20 anos servindo Razor, né? E então eles começaram a clamar a Deus ali pedindo por socorro para serem libertados de Razor. E então Deus usa a juíza que já estava na época. Deus usa Débora. Débora já estava na época, já era juíza, então Deus usa ela. Deus não levantou outro juiz, não levantaria outro juiz, então usa ela. Então diz aqui, né? No versículo 5, que ela julgava nesse lugar, na região montanhosa ali de Efraim, né? Ali entre Betel e Ramá, onde a Débora foi enterrada, né? Então, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, é o que eu falei. Então, todo mundo ia lá, onde ela ficava sentada, e iam lá levar questões, né? Ah, o que eu devo? Me dá um conselho. Ah, o que eu devo fazer em tal caso, né? Ela julgava todo mundo, ela dava conselhos, orientava, ela que guiava o povo nos caminhos de Deus, né? Então, no versículo 6... Eis que Deus fala com essa mulher, gente. Olha que extraordinário. Mulher usada por Deus. O povo lá do norte, ela não estava no norte, ela estava no centro, ela ficava em Efraim. Se você olha o mapinha que eu mandei aí, onde que estava a confusão? A confusão que a gente está vendo agora, no norte. A confusão estava ali em Naftali, em Aser, Zebulon, era aquele Issacar, aquele era o povo oprimido, né? Aquele norte era o povo oprimido. Efraim tinha nada a ver com a história, Efraim estava lá embaixo, estava lá no meio, né? Então o povo lá do norte começou a orar a Deus e clamar a Deus por socorro, porque eles estavam sendo oprimidos por, né, Jabim, o rei de Razor. Você encontra aí no mapinha que eu mandei Razor onde fica, tá? Nesse mapinha aqui, ó, você vai encontrar. Aí eles estavam sendo oprimidos por esse rei Jabim de Razor. Gente, olha que extraordinário. Então eles começaram a clamar a Deus, eis que Deus fala com Débora. Não foi ninguém lá falar com Débora, Deus falou com Débora. Deus ouviu o clamor do povo do norte. Débora já era juíza, já era usada por Deus naquele tempo. Deus então fala com Débora e fala: Débora, vamos lá libertar o povo do norte, né? Então Deus fala para Débora isso. Mas então Débora chama alguém, porque esse é um trabalho de um homem, um exército, né? Então ela vai chamar um homem para comandar um exército e falar para esse homem: olha, vem até aqui. Ela era uma mulher muito respeitada. A gente vai ver como essa mulher era respeitada, era muito respeitada, gente. Ela conduzia o povo nos caminhos de Deus. E o povo entendia isso. O quanto que essa mulher era respeitada, a gente vai ver por causa do que Baraque vai fazer. Então ela vai, chama um soldado, né, um comandante ali, que Deus ordenou que ela chamasse, porque Deus vai libertar o povo do norte. E vai usar esse comandante, né? Então ela manda chamar esse comandante até ela, gente. E ele vai prontamente, a gente vai ver. O povo obedecia. O que ela falava era, mesmo que eles sabiam que ela tinha parte com Deus ali. E ela era usada por Deus. Então diz no versículo 6, né? O povo do norte começou a clamar, começou a pedir por socorro, né? Eis que então Deus fala com Débora. Né? Deus fala com Débora, porque o clamor chegou até Deus. Deus fala com Débora. Eis que Débora manda chamar Baraque. É um nome importante também que a gente vai ver o que vai acontecer com esse homem. Infelizmente, vai acontecer algo assim, né, com ele. E a gente esse nome é um nome importante também, além do Císera, né? Então, o que acontece? Ela manda chamar Baraque. Baraque era filho de Abinoão, né? De Quedes de Naftali. Então, onde que esse homem morava? No lugar da opressão. Ele morava em Naftali, lá em Quedes. A gente vê no mapinha que eu mandei aí onde é que ele morava. Tem Quedes aqui, ó. Tá circulado aí, era uma cidade de refúgio. Ele morava lá, esse homem, né?
Então ele morava naquele local, Quedes de Naphtali. E disse-lhe porventura: o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então o que acontece? Ele estava entre o povo que clamou por socorro a Deus. Então ele estava dentre os que pediram socorro para Deus. E eis que Deus fala com Débora e manda chamar esse homem, Baraque. Quando ele chega para ela tá lá na palmeira de Débora, julgando a Israel, ela fala assim: Baraque, Deus não mandou você reunir 10.000 homens de Naphtali e de Zebulon e ir lá para o Monte Tabor, lá, porque você vai combater, né, Sísera. Faz isso, Deus tá mandando, né? Então, ela já vem falando, Deus ouviu, né? Então, provavelmente, ele era um dos que orou, né? O jeito que ela fala nesse intuito, né? Como se Deus ouviu tua oração. Então, agora, você foi chamado para ir lá no Monte Tabor, reunir 10.000 homens da tribo de Naphtali e de Zebulon, né? Porque agora, Sísera vai ser entregue para você, né? Então, foi nesse sentido que ela fala, né? Como alguém que ouviu o clamor, Deus ouviu o clamor e mandou agora, né? Uma libertação. Então ela manda chamar e falar isso para Baraque, né? Então no versículo 7, ela continua falando o que Deus mandou. Então ela diz no versículo 7, né? Que Deus vai fazer Sísera ir até o ribeiro Quizon. Gente, é isso que vai acontecer. O que essa mulher fala é o que vai acontecer. É verdade. Eles vão, do jeito que ela tá falando, é o que vai acontecer. Eles vão lá pro Monte Tabor, que é onde Deus mandou eles irem, né? E eles estão no Monte Tabor. O Monte Tabor não tem nada a ver com o Ribeiro Quizon. Não tem nada a ver. Eles estão em lados opostos. E Deus fala isso aqui. Quando você for para o Monte Tabor, com 10.000 homens de Naphtali e de Zebulon, eu farei com que Sísera, o capitão lá do exército de Jabim, né, de Hazor, desça até vocês pelo rio Quizon. Ele vai descer para vocês até pelo rio ali, pelo caminho do rio Quizon. E é o que vai acontecer, gente. Ele vai descer pelo caminho do rio Quizon. Realmente, a gente vai ver, vai se cumprir isso, né? Então, aqui diz, né? E eles vão descer, né? Com os carros. Deus fala, com os 900 carros. Eles vão descer, né? E vão descer com o exército também. E eu vou dar todos eles, né? Ah, tá bom, Maria Oliveira. Bom descanso. Deus te abençoe, viu? Amém. Deus te abençoe e te restabeleça em nome de Jesus. Amém. Bom descanso. Então, no versículo 7, né, diz isso. Deus fala, olha, é o seguinte, quando você for para o Monte Tabor, você vai estar lá, né, com 10.000 soldados de Naphtali e Zebulon, e eu vou fazer com que Sísera saia atrás de vocês que nem o doido, mas ele vai sair pelo rio Quizon. Se você olha no mapinha que eu mandei aí, o Monte Tabor fica desse lado, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O Monte Tabor fica aqui, ó, gente. Esse é o Monte Tabor. E Sísera vai vir por onde? Vai vir por aqui. Sísera vai vir por Aser, né? Vai vir aqui por Aser, ó. Ele vai estar vindo por aqui. Entendeu? Por quê? Qual que é a questão? Não tem como subir um monte com 400 carros de ferro, gente. Ele vai ter que arrumar uma rota alternativa. Não tem como ele subir um monte com 400 carros de ferro. Então, ele vai ter que usar a rota alternativa, que é dando a volta por ali. E Deus fala isso, eu vou fazer ir. E ele vai com os carros, porque eu também vou inutilizar esses carros. Ele vai com 900 carros e com todo o exército. Então, no versículo 8 continua, né? Então, Baraque respondeu para ela. E esse é o problema de Baraque. Baraque foi e respondeu para Débora. Imagina, quem falou isso não foi Débora. Quem falou isso foi Deus, né? Deus que mandou chamar Baraque. Deus que falou que entregaria para Baraque ir obedecer e acabou. Então, no versículo 8, Baraque fala para Débora. Tá bom, Débora, mas eu só vou se você for comigo. A paz, Kelly, amém. Eu só vou se você for comigo, Débora. Se você não for comigo, Débora, eu não vou. O que aconteceu aqui? Baraque não deu a honra a Deus. Quem mandou Baraque foi Deus. Ele precisa estar com quem? Com Deus, né? É para Deus que ele tinha que dar a honra. Mas ele deu a honra para Débora. Ele deu a honra para uma mulher. E a gente vai entender o que isso vai influenciar. Então, ao invés dele honrar a Deus, que foi o que chamou ele, né? Foi Deus, ele deu a honra
daquilo, né, daquela vitória toda, já que ela estaria com ele ali, a presença dela, né, seria dada aquela honra toda para quem? Para ela. Então ele estava dando a honra para aquela mulher, para Débora. Então no versículo 9 vem a resposta de Deus. Então ela fala: não, eu vou com você. Com certeza eu vou com você. Mas a honra agora não vai ser sua. A honra vai ser de uma mulher. Deus não vai mais entregar o comandante do exército de Hazor na sua mão mais. Agora vai ser entregue à mão de uma mulher. E ela é que vai receber a honra. Então, porque ele não honrou a Deus, Deus não o honrará, né? É nesse sentido aqui que ela tá falando. Então, ela foi e saiu com ele, né? Eles saíram lá e foram para Quedes. Onde é Quedes? Naftali. Então eles foram lá para Naftali e Débora foi junto. E ele confiante porque Débora estava com ele, né? Então no versículo 10, Baraque foi e reuniu ali, né? Baraque foi e convocou a tribo de Zebulon, Naftali, né? Ali em Quedes, né? Então foram com ele 10.000 homens, né? E Débora também subiu com ele. Débora estava ali junto. Então no versículo 11, né, diz... Essa informação também é muito importante, eu vou explicar. Vai fazer parte do contexto. Ora, Heber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Em Juízes 1, a gente viu que os filhos do sogro de Moisés decidiram ir com o povo de Israel para Canaã. A gente lembra que Moisés havia feito um convite para a descendência do sogro dele, né? E falou: vem conosco para a nossa terra, porque Deus tem nos abençoado e ele vai abençoar vocês também se vocês ficarem conosco. E a gente lembra que os filhos do sogro de Moisés concordaram e foram lá para Canaã. Então, para onde que foram os queneus, né? Que são ali o povo do sogro de Moisés. Para onde esse povo foi? Eles foram para Judá. Em Juízes 1 diz isso, que eles foram com Judá. E eles ficaram, a gente lembra ali em Juízes 1, fala que eles ficaram bem no extremo ali de Judá, perto dos amalequitas, ficaram vivendo com os amalequitas ali. Então, o povo desse homem foi para Judá, foi para o sul. Mas esse homem decidiu ficar longe do povo dele, né? Esse homem fazia parte desse grupo, né? Da descendência do sogro de Moisés. Mas ele não quis ir para Judá, ele não foi lá para o sul, não ficou aqui no sul, em Judá. Ele decidiu ir para cá, para o norte, e morou em Naftali. É isso que está falando. Por que está falando isso, gente? Porque é um personagem muito importante também, tá? Então, a gente tem que ter uma atenção. Primeira coisa, é um estrangeiro. Ele não é um israelita. Ele é descendente do sogro de Moisés. Ele não é descendente de Moisés. Ele é descendente do sogro de Moisés. Essa informação é importante para a gente entender. Ele é um estrangeiro, tá? Mas, né, toda a tribo dele, né, do sogro de Moisés, está lá ao sul, em Judá, perto dos amalequitas. Ele foi o único que se apartou, ele quis se apartar da tribo dele, né? E ficou lá ao norte com Naftali. E ele é um estrangeiro, ele é um queneu, não é israelita. Então aqui diz, ora, Heber, queneu, tinha se afastado dos queneus que estavam lá no sul, em Judá, né? Então ele não ficou lá em Judá no sul, ele foi lá para Naftali, né? No norte. Então ele foi e ficou ali perto de Quedes, né? Que é a região onde eles estavam reunidos, esses homens aí com Baraque, né? Que acontece? O que Heber é? Heber gente... ele é um aliado dos inimigos de Israel. É isso que Heber é. Heber, a gente lembra, Jabim é o rei de Hazor, é um cananeu. E o Jabim, ele subjugou Israel e tomou o norte ali e oprimiu o norte por 20 anos. E esse Heber é amigo desse rei que estava oprimindo Israel, entende? Então ele é um traíra, nesse sentido. É importante a gente entender isso. Ele era um estrangeiro e era um traíra. É isso, tá? Então já tô dando um resumão que a gente vai ver isso mais para baixo. Mas é importante a gente entender isso desde agora, tá? Então ele era um traíra. Ele estava lá entre o meio de Israel, entre o povo de Israel. Não era israelita, não era descendente de Israel, né? Ganhou um território ali, né? Era descendente do sogro
refúgio Moisés, mas ele traiu Israel. E ele ajudava a Hazor, ele ajudava, né, a Jabim, né? Ele ajudava o inimigo de Israel. Era isso que acontecia com esse homem. Então a gente já sabe que ele é importante para a história, tá? Então no versículo 12 diz que então anunciaram para Císera, deixa eu ver se eu faltou alguma coisa no versículo 11 para eu ler. Não, tá certinho. Então ele morava lá perto de Quedes. Aí no versículo 12 agora vem e fala, né, que Císera ficou sabendo, né? Císera ficou sabendo que Baraque reuniu 10 mil homens e foi ficar lá em cima do Monte Tabor. Então Císera falou, estão querendo fazer uma rebelião. O que é isso aí, né? Eles estão reunidos lá no monte, né? O que acontece? No monte, eles não podem subir com carro de ferro. Né? Eles não vão poder subir com carro de ferro. Quem é que está na vantagem em cima do monte? Israel, né? Porque você vai subir, você vai se cansar na subida. Então, quem é que está na vantagem numa batalha onde alguém está em cima do monte? Quem está em cima do monte, né? Então, eles estavam em cima do monte, o povo de Israel. Eles ficaram lá em cima do monte. Mas você vai ver que extraordinário que Deus vai fazer. Porque a impressão que ele dá pra gente é que a vantagem é essa, que eles estão em cima do monte. Mas não, Deus vai mostrar que não é essa a vantagem. Deus vai fazer algo extraordinário acontecer. Então, eles estão lá em cima do monte, né? Então, Císera se ligou. Falou, não, eles estão com a vantagem. Eles estão lá em cima do monte. Então, Císera, né, quis dar uma pressão ali, né? Querer botar um terror, né? Para eles começarem a obedecer de novo. Então, Císera soube que eles tinha um monte de homem guerreiro de Israel, né? De Naftali e Zebulon, ali reunidos em cima do Monte Tabor. Aí no versículo 13, então diz, então Císera, sabendo disso, pegou todos os carros, os 900 carros, né? Pegou bastante carro, né? E todo o povo, todo o exército ele pegou, né? E foram de Harosete a Goim para o ribeiro Quizon. Então, eles foram, né? Aqui, ó, com ele de Hazorete a Goim para o ribeiro Quizon. Então, eles foram andando ali sentido ribeiro. O que foi que Deus havia falado? Que ia conduzir Císera para o ribeiro. Gente, a gente vai ver que tem um sentido. Deus vai fazer com que muita gente morra afogado. Esse ribeiro vai ser usado, tá? Então, por isso que tá falando tanto desse ribeiro, né? Tem uma utilidade. Deus vai fazer com que esses soldados se afoguem nesse ribeiro. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, o que eles fazem? Não tem como eles irem direto para o monte, né? Então, eles vão pegar um percurso ali e vão andando pelo riacho ali de Quizon. E ele vai com os 900 carros e um monte de gente, um monte de soldado. Então, no versículo 14 diz, Débora, então, fala para Baraque. Débora estava lá em cima do monte com Baraque. Estava todo mundo lá em cima do monte com Baraque. E eles estavam com vantagem de guerra. Porque eles estão em cima do monte, né? Então eles estavam com vantagem. Alguém tenta subir, você vai matando enquanto a pessoa sobe, né? Então eles estão na vantagem. E aqui, então, a Débora fala para Baraque. Desce. Desce você e todos os homens, né? Então, eles vão sair da vantagem, gente. Eles estão em cima do monte, na vantagem. Eles vão descer e ir pro plano, onde os 900 carros podem andar. Onde os 900 carros podem correr ali, né? Onde tem cavalo, a gente vai ver tudo. Então, eles estão indo pro lugar onde eles não estão com vantagem, né? Eles iam ter que sair lá do monte e pro lugar, né? Realmente que seria o perigo, né? E então aqui no versículo 14 ela diz isso, ela diz para Baraque, olha, se anima, porque esse é o dia em que Deus entregou Císera nas tuas mãos, né? Mas a honra não vai para ele, a gente lembra, vai para uma mulher, né? Aí ela diz, porventura o Senhor não saiu na tua frente? Você acha que você não vai ganhar essa batalha? Deus já saiu na tua frente, já está vencida, né? Deus já saiu na frente, então já venceu, né? E aqui ela continua, aí, não, continua aqui falando, Baraque, pois, desceu do Monte Tabor e 10 mil homens após ele. Então, eles desceram do Monte Tabor para enfrentar Císera com os 900 carros de guerra, né? Com os cavalos e com os soldados. Então, no versículo 15 diz, e Deus derrotou a Císera. Gente, a gente vai observar isso no poema do capítulo que vem.
Quando eles começam a obedecer a Deus, né? A gente observa muito isso na Bíblia. Enquanto há a obediência, o milagre começa a acontecer, sabe? A pessoa começa a obedecer a Deus e o milagre vai acontecendo enquanto ela está obedecendo, né? E é isso que acontece aqui também. Então, o que Débora havia falado? Desce para ir lá combater eles. Enquanto eles obedecem e descem, Deus manda, né? Poder ali embaixo e Deus já começa a derrotar aquele povo ali embaixo sem eles terem chegado. Então, antes de Israel chegar lá embaixo e guerrear com eles, Deus já começou a derrotar Sísera, né? Então, manda trovões, né? Começa o rio ali, parece que houve algum problema ali no rio, a gente vai ver que muita gente morreu afogado, né? Então Deus começou a manifestar poderes ali, que a gente vai ver que eles vão começar a fugir. Gente, são 10 mil homens, o que estava com Sísera era muito mais, com certeza, e 900 carros ainda. Eles vão fugir com os carros vão fugir, e esse povo de Israel vai correr atrás dos carros, vão correndo atrás dos carros e de Sísera, vai ser nesse sentido. Por quê? Porque Deus vai fazer algo sobrenatural ali também, e eles vão começar a morrer, e eles vão entender e vão fugir, né? Então no versículo 15 diz isso, que Deus derrotou a Sísera, né? E todos os carros de Sísera, né? E todo o exército a fio de espada, né? Então aqui o povo de Israel matou mesmo, foi a fio de espada, então eles foram lá matando, né? E os que não foram pela espada de Israel foi pela própria espada, porque Deus confunde o inimigo e eles se matam, né? Então aqui diz, diante de Baraque, né? Então Baraque ali olhando, descendo o monte, e eles começaram ali já a morrer. Imagina a situação, Baraque descendo um monte com o seu povo e olhando, e eles começou a morrer lá embaixo, né? Começou a ter confusão ali, carro quebrando, eles morrendo, um apavorado acaba matando o outro ali, né? Então Sísera, que é o comandante ali, né, do exército, ficou com medo. Ele falou, não, tem alguma coisa estranha aqui, tá louco isso. Ele pulou do carro e fugiu correndo, gente. Foi isso que Sísera fez. Ele pulou do carro e fugiu correndo. Então, no versículo 16 diz que Baraque, né, alguns carros tentaram fugir também, ao que parece. Aí, quando os carros tentaram fugir, no versículo 16 diz que Baraque começou a perseguir os carros, gente, de guerra. Então, aqui diz, e os exércitos até Harosete e Ragoim. Ou seja, eles começaram a voltar. Eles viram que o negócio estava feio, porque a gente lembra que eles saíram da onde? De Harosete. Eles saíram de Razorete para Rio Kizom. Agora eles estão voltando para onde eles tinham saído, porque eles estão vendo que o negócio está feio. Então eles começaram a voltar. E Baraque e os soldados começaram a perseguir esses que estavam voltando, fugindo da luta, né? Então aqui diz, e assim todo o exército caiu a fio da espada sem escapar nenhum sequer. Mas Sísera fugiu. A gente vai ver que Sísera fugiu. Tá? Mas todos os outros homens morreram. Os carros foram quebrados, tudo morreu. Mas Sísera fugiu, que eu falei que era um nome importante, Sísera, né? Então, no versículo 17, agora vem aquela informação importante que eu havia falado, da descendência do sogro de Moisés, né? O que acontece? Aquele tal de Heber, que a gente tinha falado, o queneu, né? Então, a gente lembra, agora a informação importante dele no versículo 17. Ele, aquele homem que eu acabei de explicar para vocês, ele era amigo do rei que estava oprimindo Israel. Então, o que Sísera fez? Vou me esconder na casa dele, porque ele é aliado do rei. Então, ele vai me esconder, né? E Israel não sabe, Israel vai achar, né, que ele, né, não tá me escondendo, né, porque ele tá aqui no meio de Israel, então não, eu vou me esconder na casa dele. Então Sísera foi se esconder na casa de Heber, né? Mas quando ele chega lá, ele achou melhor se esconder na tenda da mulher de Heber. Era muito comum mulheres, a gente já falou sobre isso, né, quando a gente falou sobre a tenda de Sara. Era muito comum mulheres terem as suas tendas, né, porque nos dias dela, né, de menstruação, tudo, elas ficavam nas tendas dela, né, então cada uma mulher tinha uma tenda e tal. E a mulher de Jael tinha uma tenda dela. Então, o que Sísera pensou? Ah, vou me esconder na tenda da mulher dele. Ninguém vai desconfiar que eu tô lá, né? E eles são amigos do rei. Então, ele foi lá para a tenda de Jael. Quem é Jael? É a mulher de Heber, que a gente falou, tá? Então, do traíra, né? Então, ela é estrangeira também, né? Ela é a mulher de Heber, o estrangeiro, o descendente de
do sogro de Moisés. Então, né, aqui diz por que ele correu para essa tenda, né? E diz, porque havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Heber Queneu, ou seja, eles eram aliados, né? Então, Heber era um traíra e estava ali aliado. Deixa eu pôr para carregar esse celular, tá descarregando. Ele era aliado do rei que oprimia a Israel. Então, no versículo 18, continua. Ah, gente, peraí. Foi. Aí no versículo 18 continua, diz assim, saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ela percebeu o movimento, ela saiu à sua tenda, né? Viu que alguém estava entrando, foi sair, viu que era Sísera. E ela falou, senhor, Sísera, pode entrar, né? Entra, meu senhor, né? Pode ficar tranquilo, aqui você não precisa ter medo, né? É isso que ela fala, aqui você não precisa ter medo não, você tá seguro, você tá em segurança, tá em paz com a gente, somos aliados, entra aí, né? Aí quando ele entrou na tenda, ela escondeu ele. Ela colocou uma coberta sobre ele e deixou ele escondido, porque se alguém viesse revistar a tenda dela, não ia vê-lo, né? Então ela foi e escondeu ele, né? E colocou uma coberta por cima dele para esconder ele. Então no versículo 19, Sísera vai e fala para essa mulher, né? Para Jael. Me dá um pouco de água, por favor, né? Porque eu tô com sede, né? Aí ela não deu água para ele, ela deu leite. Né? Ele pediu água, mas ela deu leite. Então aqui diz, ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Essa atitude dela não é um insulto. Ela não estava querendo, às vezes as pessoas leem e acham que pediu água, ela deu leite, leite não mata a sede, né? Não era um insulto, não foi nesse sentido. É no sentido de você dar algo mais do que a pessoa está pedindo. Você está dando além do que a pessoa pediu. É no sentido de você demonstrar confiança. Era no sentido dele ficar tão tranquilo, tão relaxado. A paz, João, amém. Ficar tão relaxado, tão tranquilo, que ele fala, eu tô seguro. Nossa, ela me deu até leite, né? Nem pedi leite, pedi água aqui. É mais simples, ela me deu leite, né? Dado o leite dela, né? Não era fácil o leite nessa época, não. Então, ela ofereceu leite. Então, não foi no sentido de, tá com sede, não vai dar água, né? Não é nesse sentido, mas é no sentido de fazer ele confiar nela, entende? Então, ele confiou mais ainda nela, né? Por causa dessa atitude dela. Então, ele confiou ainda mais nessa mulher. Então, ela foi e deu lá, né, pra ele, num copo chique, diz, né, que é tipo um copo chique ali, deu leite pra ele beber. Então, ele pensou, nossa, eu sou bem estimada aqui, ela não vai me trair. Não vai me entregar, né? É amiga, é minha amiga de verdade, né? Nesse sentido. Então, depois ela foi e cobriu ele para ele continuar escondido. Gente, esse homem relaxou tanto, mas relaxou tanto que ele dormiu. A gente vai ver. De tão relaxado que ele estava, de tão confiante que ele estava que essa mulher era amiga dele. Aí no versículo 20 diz que antes dele começar a dormir, né, ele falou para ela, fica na porta da sua tenda, né, e se alguém passar pela sua porta e perguntar, você fala que não tem ninguém aqui, né, se alguém perguntar aí de mim e tal, você fala que não tem ninguém aqui, só tá você na sua tenda, né. E, gente, esse homem ficou tão relaxado, ele confiou tanto que essa mulher era segura, ele ficou tão tranquilo que esse homem dormiu um sono pesado, diz. Entrou em coma, né? Ele dormiu bem mesmo. Então, no versículo 21 diz, então, Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda. Gente, o que acontece? Tenda, a gente lembra como que a tenda era segurada, né? A tenda tem aquelas cortinas, né? Então, puxa aquelas cortinas por cima e como que você vai fazer? Vai pregar no chão, né? Você põe uma estaca e prega no chão para a tenda ficar fixa, né? Para não bater um vento e voar, né? A cortina. Então, havia estacas para segurar a tenda, né? Para segurar aquela cortina da tenda, né? Então, há uma cortina na tenda e no chão fica um monte de estaca ali presa no chão. Ela foi lá e pegou uma das estacas que prendia a tenda. Uma daquelas estacas fortes, né? Ela pegou uma daquelas estacas da tenda dela, que prendia a tenda dela, né? Pegou um martelo, né? E foi andando devagarzinho, onde ele estava lá deitado, escondido, né? Encoberto, né?
E ele não percebeu que ela estava vindo na presença dele. Ele não percebeu que ela estava chegando perto, porque ele havia caído no sono profundo. Esse homem havia confiado totalmente nessa mulher. Então ela chegou bem mansamente nele, pegou a estaca e enfiou o martelo, a estaca na cabeça dele. Ela enfiou de tal forma que a estaca saiu pelo outro lado e ficou enfincada no chão. Então ela foi com tanta coisa que ela varou, né? Atravessou. Esse homem morreu na hora, né? Então ele não teve, aqui explica claramente também, né? Que não teve reação, não teve chance de reação. Ele estava num sono profundo, né? Ele não sentiu a mão dela, não sentiu nada, não sentiu nada. Quando ele viu, já foi, né? Já morreu. Então diz isso no versículo 21. Diz então Jael, essa estrangeira, mulher de Heber, né, o descendente do sogro de Moisés, pegou uma das estacas lá da tenda, que segurava a tenda, pegou um martelo, foi na miúda andando devagarzinho perto de Sísera e pegou a estaca e o martelo e bateu na cabeça de Sísera. E aqui diz que penetrou de tal forma a estaca que chegou a varar a cabeça dele e ficar fincada na terra, a estaca, né? Então aqui diz que ele estava em um sono profundo e muito exausto, né? Então por isso que ele não teve chance de reação, não ouviu os passos dela vindo, não viu nada, né? Então assim ele morreu, né? Morreu na hora ali, pronto. Então você vê que realmente a honra foi dada para uma mulher, né? E ainda uma estrangeira, não era nem uma mulher de Israel, era uma mulher estrangeira ainda, e Baraque perdeu a honra de ter matado esse comandante, né? Então, porque ele não deu honra a Deus, então Deus não o honrou. Aí Deus preferiu honrar uma estrangeira, porque Baraque não honrou a ele, né? Então no versículo 22 continua, e eis que perseguindo Baraque a Sísera, né? Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem, e eu vou te mostrar o homem que você procura, né? Então ele foi, seguiu ela, né? E ela mostrou. O que acontece? Baraque saiu perseguindo, tava numa perseguição. Baraque queria encontrar Sísera. Então Baraque deve ter saído gritando aí, né? Sísera, quem tá escondendo? Não sei o que, deve ter feito uma bagunça ali. Jael percebeu que ele tava procurando a Sísera, né? Então Jael foi lá pra fora da tenda dela e falou, ô Baraque, vem aqui. Vem aqui, ó. O homem que você tá procurando tá aqui na minha tenda, né? Vem aqui que ele tá aqui dentro. Então, ele entrou na tenda de Jael pra ver lá a Sísera. E ela falou, ó, tá aqui, ele tá morto, né? E ela mostrou lá ele morto com a estaca aqui na testa dele, né? E assim ela mostrou ele. Então, no versículo 23 diz assim, assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Aqui ainda não foi a vitória completa, contra o rei Jabim, né? Mas foi uma batalha vencida, mas a guerra ainda continuava. A gente vai ver no versículo 24 que parece que permanece, né, a guerra ainda, eles permanecem lutando, né, para que eles sejam totalmente soltos dessa opressão de Hazor, né, mas eles vêm vencendo. A partir de agora começaram a vencer, né, então eles começaram a crescer, vencer, crescer, até que enfim eles conseguiram destruir Jabim e conseguiram sair de vez das mãos ali, né, de Hazor. Então diz isso no versículo 23, diz que naquele dia eles humilharam o rei de Canaã. Eles humilharam o rei de Hazor, né? Então, naquele dia, eles começaram a engrandecer, né? Eles começaram a se tornar mais fortes, né? E no versículo 24 diz que a cada vez, a cada guerra, eles se tornavam mais fortes, o povo de Israel, né? A cada guerra, eles prevaleciam contra os cananeus ali, o território de Hazor, né? Até que, enfim, eles mataram e exterminaram ali, né? Todo o povo de Hazor. Tá bom, gente? Então, aqui a gente finaliza hoje a aula, no capítulo 4. Amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5, na verdade, continua falando sobre essa guerra. O capítulo 5 explica como que Débora foi levantada, quando que foi, né? É um poema no capítulo 5. Vai falar um pouquinho mais, né? Sobre essa morte, né? Então, é um poema que tem no capítulo 5, mas que dá uns pouquinhos de detalhes aí de algumas coisas pra gente, tá bom? Então, amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 5, gente. Eu vou finalizar hoje a aula, também para não me alongar muito, que mais tarde a gente tem outra aula, né? Aí 10 horas da noite, então, a gente tem a aula sobre os 5 dons ministeriais, tá bom, gente? Então, Deus abençoe a todos e até mais tarde com a graça de Deus, tá? Eu vou perguntar pro pessoal